uma alegria estarmos juntos. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Tudo bem? Como é bom poder voltar a esta casa de oração, este santuário, para cultuar a Deus com vocês. Agradecido ao Senhor por estar acompanhado aqui da minha família, dando graças a Deus pela vida do apóstolo Edilson e sua família, grato por o Senhor sempre aceitar e permitir estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus, e quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, lhe desejar um feliz aniversário. Deus continue te abençoando ricamente. Não poderia também deixar de dar graças a Deus em público pela vida do pastor Samuel e sua família, um amigo que Deus tem me dado, e isso já, uma amizade já há muitos anos, e é sempre uma alegria atendê-lo. Muito obrigado, viu? E a família Souza, que esvaziou hoje a Devic e São Sebastião para estar aqui, né? Eu fiquei emocionado com o carinho de vocês. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Amém? Meus irmãos, vamos, por favor, abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu João, no capítulo de número 2. João, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo de número 2. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Inicialmente, é um texto muito conhecido, então, inicialmente, eu vou ler o verso de número 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Amém? Glória a Deus. Creio que a maioria dos que estão aqui nesta noite conhece muito bem esse texto, que narra a ocasião que Jesus esteve com os seus discípulos em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Quando nós estudamos esse texto, entendemos que não eram ainda os 12 discípulos, 2 ou 3 discípulos, era o início do ministério do Senhor Jesus, e a convite desse casal, Jesus, assim como Maria e os seus discípulos, estavam presentes em uma festa de casamento, que nesse período eram festas prolongadas, segundo a tradição. Estas festas duravam entre 6 e 12, 13 dias. Então, era uma festa que tinha um período muito grande de duração. E enquanto Jesus estava participando desse momento que era para a família dos recém-casados, um momento de realização, de satisfação, esses jovens casados, possivelmente eles já tinham cumprido o rito de se ausentar da festa, porque eles faziam isso no período inicial da festa, e depois retornavam para
continuar com os convidados, com as famílias, até cumprir o período entre 6 e 12 dias. Mas o texto que inicialmente nós lemos, disse que, de repente, e dá a entender, inclusive, pela palavra do mestre Sala, lá na frente, dá a entender que a festa estava mais ou menos na metade. E quando a festa estava mais ou menos na metade, o texto sagrado diz que faltou o vinho. E tem toda uma dinâmica nesse contexto bíblico, por causa, inicialmente, da ausência do vinho. Eu posso até afirmar a vocês, é um entendimento pessoal, que se não tivesse faltado vinho nessa festa, talvez nunca tomaríamos conhecimento desta festa, deste acontecimento. Seria mais uma festa como muitas que aconteciam naquela época, naquela região. Quando o vinho acaba, isso tem um significado muito grande. Primeiro, porque vinho na Bíblia representa alegria. E quando o vinho acaba, simbolicamente, creio que você vai me entender, a alegria daquela família agora estava ameaçada, representada na figura do vinho. Quando o vinho acaba, sugere também que a festa não poderia continuar. Então, analise comigo. Essa festa possivelmente duraria, vamos considerar 12 dias. De acordo com a palavra do mestre Sala, ela estava ainda na metade. Mas ela foi planejada para durar mais. Mas como o vinho acabou, e se nenhuma providência fosse tomada, aquilo que foi preparado para um tempo, teria que ser interrompido na metade, porque faltou o vinho. Deu para entender? Isso fala do projeto que tem que ser encerrado antes de cumprir o seu propósito. Se nós estamos falando a famílias, então, quando o vinho acaba, além de ameaçar a alegria, a ausência do vinho também fala daquilo que Deus planejou, como diz a Bíblia, principalmente iniciando pelo casal, até que a morte separe. Então a ausência do vinho representa aquela família que é destroçada, encerrada, antes do tempo. Amém. Outra questão que a ausência do vinho nos ensina é que a família da noiva era responsável pelos comes e bebes de muitos dias. E quando acontecia algo dessa natureza, a família da noiva, ela estava sujeita a processo. A quarta questão que nós observamos quando acaba o vinho
é que ter que encarar a multidão e despedir a multidão na metade da festa, sugere também que aquela família teria que se submeter a uma profunda vergonha. Não sei se vocês estão pegando os detalhes, mas eu estou falando da alegria ameaçada, eu estou falando do perigo do projeto ser interrompido, eu estou falando do perigo de ser submetido a processos, e eu estou falando do perigo de ser submetido a profunda vergonha. Então, quando nós analisamos esse texto, mesmo assim de forma rápida, objetiva, nós observamos que muitas famílias se enquadram perfeitamente nesse cenário. Vamos por parte. Ninguém em sã consciência gostaria que a sua casa, que a sua família deixasse de ser um lugar, um ambiente de alegria. Como é doloroso viver em um lugar de tristeza, de angústias, de intrigas, de ausência de paz, representando aqui a figura da ausência do vinho. Como também é triste, porque ninguém que planeja iniciar uma família em sã consciência gostaria que esse projeto fosse um projeto só por um tempo. Eu quero crer que todos nós, quando iniciamos uma família a partir do casamento, o nosso desejo é que a nossa família seja duradoura, que o projeto vá até o fim. Vou dizer de novo, quando eu assumi o projeto, quando eu entrei nesse projeto, eu entrei para ir até o fim. E todos nós sabemos que família, projeto de família, todos nós sabemos que, apesar da nossa busca pela felicidade, apesar da missão dos cônjuges ter que promover felicidade ao seu cônjuge, nós sabemos perfeitamente que estaremos sujeitos a momentos de árduas dificuldades. Eu me lembro, tanto quando eu estive diante do altar para casar-me, como quando estou diante de noivos, que a gente sempre diz, apóstolo Edilson, aquela frase: você promete ser fiel na bonança e na adversidade, na saúde e na enfermidade. É claro que a gente gostaria só da bonança, mas temos consciência da adversidade. A gente gostaria de viver só saúde, mas a gente tem consciência de que é possível que venha em algum momento desse projeto o dia da enfermidade. E aí é que eu começo a observar a importância da presença de Jesus nesta festa de casamento. Porque quando acabou o vinho, diante da aparente falta
de recurso deste casal e desse esposo, o que a gente percebe claramente é que foi estabelecida uma crise naquela família, já no início da vida a dois. Uma crise foi estabelecida quando acabou o vinho, porque tem o risco da vergonha, tem o risco de encerrar o projeto antes do tempo, tem o risco de perder a alegria. Então uma crise estava instaurada nesse lar e nessa família. Então vamos recapitular. Faltando o vinho, a alegria está ameaçada. Faltando o vinho, o projeto está ameaçado. Faltando o vinho, a vergonha estará à porta. E aí eu comecei, quando me preparava para vir conversar com vocês nessa noite, eu comecei a observar de uma forma breve, entre tantas e tantas passagens da Bíblia que falam sobre família, sobre tipos de crises vividas por inúmeras famílias cuja nomes estão registradas na Bíblia. E aí a Bíblia fala-nos sobre crises financeiras. Por exemplo, quando fala da história da viúva de 2 Reis capítulo 4. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela um pouquinho mais. A Bíblia fala de crises na família por causa de enfermidades. Quando você lê, à luz da Bíblia, a biografia de Jó, olha que família maravilhosa Moisés apresenta em relação a Jó, no capítulo 1. Mas de repente, Jó é submetido a uma ardente provação. E ele, além de perder filhos, finanças, infelizmente, capítulo 2, ele perde também a saúde. E quando a sua esposa viu aquele homem leproso, diz a Bíblia, dos pés à cabeça, sentado nas cinzas, se coçando com cacos, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Perceba que ela não foi capaz, e eu não quero censurá-la diante do quadro que ela estava vivendo, de compreender aquela situação de Jó. E Jó, mesmo ferido, mesmo sentindo dores, ele não conseguiu ser doce. Também não quero censurá-lo, mas olha o que as dificuldades podem causar em uma família. Ele diz assim: você está falando como uma louca. Quando nós chegamos no capítulo 19 e versículo 17, agora é Jó quem está se queixando. E ele se queixa dizendo assim: a minha tristeza é porque até o meu hálito é mau. A minha esposa, existe algo entre nós que causa dano, existe algo entre nós que nos afasta, existe algo entre nós que nos separa. Olha outro exemplo de crises em família que a Bíblia nos fala, que eu quero falar rapidamente com vocês. Famílias que viveram consequência por causa de erros na criação dos filhos.
olha a família de Eli, o sacerdote, olha a família de Jacó, olha a família de Isaac, olha a família de Davi. O homem segundo o coração de Deus foi um desastre na família. Então observem bem que a ausência do vinho representa a crise no lar, representa a crise na família, representa a falta de cuidado, o que Paulo chama em Efésios capítulo 5 de deveres domésticos. Então, o que nós analisamos aqui é que toda família está sujeita à crise, por vários aspectos. Uns por serem descuidados. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Outros por não poderem, e isso é normal, evitar o que eu vou chamar nessa noite de fatores externos. Quem é que está livre de um luto imediato? Quem é que está livre da perda de uma renda imediata? Quem é que está livre de um diagnóstico de uma enfermidade terrível de forma inesperada? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de problemas. São crises que vêm contra o lar, que vêm contra a família, para desestruturar o lar, para desestruturar a família. Mas aí vem o que fazer quando uma crise se instaura no lar ou no seio de uma família. Mas antes de mostrar para vocês, à luz da Bíblia, o que fazer quando a família é inserida em uma ardente crise, deixa eu fazer uma consideração. O importante, guarde isso, o importante é que sempre que for possível, que você seja precavido, que sempre que for possível, que você seja sentinela de sua casa, de sua família, defensor de sua casa e de sua família. Sempre que for possível, evite aquilo que estiver ao seu alcance, aquilo que for possível para você. Então, por favor, seja cuidadoso. Não abra a porta para aquilo que é mal contra o lar e contra a família. Blinda a sua casa, blinda a sua família, protege ela com a palavra de Deus, protege ela com a oração, protege ela com o jejum. E tem uma pessoa que tem poder nos céus e na terra, e ele é interessadíssimo de que a sua família vá bem. E tudo o que precisar fazer, vou falar de novo, tudo que precisar fazer para a sua família ser uma bênção, Deus vai fazer. Porque Ele é a primeira pessoa interessada no bem do teu lar. Aleluia. Ele é a primeira pessoa interessada no bem da sua família. Então vamos analisar à luz do texto. Por que faltou o vinho? Tinha mais convidado do que o esperado? Vamos analisar. Por que faltou o vinho? Ele não foi cuidadoso para fazer o cálculo da quantidade de pessoas,
a quantidade que cada um bebia e o tempo que a festa duraria. Então observem que existem coisas contra o nosso lar e contra a nossa família que nós não temos como segurar, mas existem coisas que a gente tem sim como cuidar, como zelar, sendo precavido, sendo cuidadoso. Por que faltou vinho? Será que essa família não teve esses cuidados que, ora, estou falando com vocês nessa noite? Então, observe bem isso aqui. O melhor é ser precavido. O melhor é cuidar da nossa família, é investir na nossa família. Agora, se as coisas saírem do nosso controle, glória, se as coisas extrapolarem ao nosso controle, ou se até em alguma coisa nós tivermos culpa, mas se depois de compreender, nos arrependermos, aí eu vou explicar agora para vocês o que fazer na crise. Primeiro, priorizar na família a presença de Jesus. Quando a gente lê o texto, claramente no versículo de número 2, a Bíblia diz: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Quando aquele jovem casal estava preparando a lista dos convidados, em algum momento da preparação da lista dos convidados, por iniciativa de ambos ou de um deles, certamente em algum momento foi dito: queremos que Jesus esteja presente na nossa festa de casamento. Dá para dar glória a Deus por isso? Vamos convidar Jesus. Deixa eu falar de uma forma prática. É como se alguém íntimo de Jesus, como amigo, dissesse: Jesus, o Senhor está convidado para estar conosco em nosso casamento. Eu acho que já está dando para entender. O Senhor está convidado e olha, a gente faz questão da tua presença. Você já consegue projetar lá na frente e dizer assim: já pensou se Jesus não tivesse vindo? Como fazer para que a gente seja capaz de superar as crises no seio da família? Repito, priorizando a presença de Jesus no seio da família. Você tem a autoridade de Deus para fazer isso. Você quer exercitar isso nessa noite pela fé? Verbalizando isso de forma que a gente possa ouvir, dizendo: Senhor, és bem-vindo no meu lar. Dá para fazer isso? Senhor, a tua presença na minha casa é importante. O Senhor é um convidado permanente para estar na minha casa. E sabe o que é que Jesus faz? É como se Jesus dissesse: eu fui convidado. Ele faz questão da minha presença e eu vou lá. E a presença de Jesus é a garantia que você precisa para ter paz. Observem, e não posso deixar passar desapercebido,
que a presença de Jesus ali não inibiu a ausência do vinho. Diga bem alto, até mesmo porque a culpa não era de Jesus. Não foi Jesus quem planejou a festa. A presença dele não inibe a ausência do vinho. Convidar Jesus não significa que nunca teremos desafios, lutas, enfermidades, perseguições. Aleluia. Mas a certeza da presença de Jesus na nossa casa, na nossa família, é a certeza de que no final vai dar tudo certo. É a certeza de que no final não vai faltar alegria, dá para dar glória? É a certeza de que no final não vai ter vergonha. É a certeza de que no final vai dar tudo certo, para a glória do seu nome. Primeiro, priorize a presença de Jesus. Agora se prepare. Segundo, uma vez que você convidar Jesus e priorizar a presença de Jesus no seu lar e na sua família, segundo lugar, tornar o ambiente de sua casa e de sua família em um lugar favorável à presença dEle. O que eu estou sugerindo com esta palavra é como se Jesus estivesse dizendo assim: você me convidou e eu vou. Não importa se você é grande, pequeno, não importa quem você é. Se você me convidou, eu vou. Agora, Jesus só fica se o ambiente for favorável à sua presença. Imagine quando Jesus chegou nessa festa de casamento. Se ali, me permite os termos, ok? Não me censurem pelos termos. Se ali fosse um lugar de badernas, se ali fosse um lugar contrário à pessoa de Jesus, que é santo, aí vai a pergunta: ele permaneceria no ambiente? Não. O grande problema é que muitas pessoas gostariam de levar Jesus para casa, gostariam de tê-lo no seio da sua família, para ele ser o provedor do vinho, para nunca faltar alegria, para nunca entrar a vergonha no lar, para não ter que interromper o projeto antes da hora. Mas quando Jesus chega lá, o ambiente não é favorável à sua presença. É um lugar de contendas, é um lugar de intrigas, é um lugar onde em algum ambiente escondido é lugar de pornografia. Aí Jesus, não é porque ele não pode, mas é porque ele é santo. Ele diz: eu não vou ficar nesse ambiente. E aí, quem é que poderá ajudar esta família quando faltar o vinho? Porque dinheiro compra vinho, mas dinheiro não compra milagre. E tem hora que o dinheiro acaba, e tem hora que o dinheiro não é suficiente. Agora a presença de Jesus e a certeza de milagre sempre, 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 sempre. A presença de Jesus e a certeza de milagre sempre. Dá para levantar a mão e dar glória ao seu nome nessa noite? Alimide calamache. Deixa eu dizer algo que Deus está falando ao meu coração nessa noite. Haverá mudanças. Depois desta campanha haverá mudanças. Coisas serão tiradas.
costumes serão deixados. Porque muitas pessoas entenderão a importância da presença de Jesus e farão de suas casas um altar para que Ele se sinta bem e seja adorado na beleza da sua santidade. Ai, me queimacharali, me cantalamas. Primeiro, priorize a presença de Jesus. Segundo, torne o ambiente um lugar favorável à sua presença. Em terceiro lugar, busque na crise, busque orientação divina. E eu quero falar sobre orientação divina em 3 aspectos. Primeiro, além de convidar Jesus e ter a certeza da presença dEle, além de tornar o ambiente da nossa família um lugar favorável à sua presença para que Ele se sinta bem, deixa eu contar para vocês rapidinho, de uma família, e não é ilustração não é parábola não, é testemunho, de uma família oprimida, porque o pai de família era alcoólatra, e ele se embriagava praticamente todos os dias, e era agressivo, e a esposa vivia debaixo de uma opressão, os filhos viviam debaixo, até o cachorro da família vivia debaixo de opressão, empobrecidos, porque todo recurso era para usar no vício, empobrecidos, escravos de Satanás. Esse cidadão passava de frente a um templo evangélico, enquanto a igreja louvava a Deus com uma canção, e aquela música entrou nos seus ouvidos, e ele foi atraído pela canção, e ele adentrou o templo. E naquela noite o pastor ministrava a palavra de Deus e dizia assim: Jesus pode mudar a sua vida, sua família que vive triste, sua casa que vive um desastre, você que não consegue ser uma bênção no seu lar, sua esposa que vive enferma, seus filhos que vivem oprimidos, Jesus pode mudar tudo isso. E ele começou a pensar dizendo: é o que está acontecendo lá em casa. No decorrer, para o final do sermão, o pastor então dizia: leve Jesus para a sua casa, convide Jesus para fazer parte de sua família, e Jesus vai mudar a sua história, vai mudar a sua família. E no final o pastor fez o apelo, disse: se alguém aqui quer levar Jesus para casa, para ter sua família mudada, levante uma das suas mãos que eu vou orar por você. Ele levantou as mãos e veio à frente. O pastor orou por ele. Quando terminou o culto, ele se assentou nos primeiros bancos e ficou ali esperando. Então o pastor aproximou, desejou bem-vindo, e como que querendo dizer: pode ir, já acabou. Ele disse: eu não fui ainda, porque assim, tudo que o senhor falou aí é lá em casa, mas o senhor prometeu aí que se levar Jesus, que Ele muda tudo, e eu levantei a mão para levar Jesus. Mas cadê Jesus? A simplicidade do homem. Mas o pastor, muito sábio, disse: se for isso não tem problema, é só você chamar. Chame que ele vai. E aquele homem, na sua simplicidade, disse: então vamos embora, Jesus. E no caminho diz que ele já ia prosando com Jesus, dizendo: Jesus, o senhor não leva mal. Quando o senhor chegar lá em casa, lá está meio desorganizado, mas vou logo dizendo para o senhor: a culpa é minha.
É por isso que eu estou levando o senhor para lá, porque o pastor prometeu que aonde Jesus mora, ele muda as coisas, ele cura os enfermos, ele levanta o caído. Isso aconteceu. Diz que quando ele aproximou, a esposa conta depois que quando ouviu, disse: meu Deus, hoje ele está pior do que antes, porque vem conversando só pelo caminho. Os meninos já enrolaram tudo para parecer que estava dormindo, e ele nunca batia na porta, ele já chegava era empurrando tudo, e naquele dia ele bateu a porta. No caminho Jesus já está fazendo a diferença. E ela então veio abrir a porta, e ele disse assim: pois não, entra Jesus, fica à vontade, não leva a mal não. Aí ela disse: piorou. Ele diz: cadê os meninos? Estão dormindo, homem, deixa os bichinhos dormir. Traga um banco, na verdade 2 banquinhos para nós, 2, sim, um para mim e outro para Jesus. A simplicidade. E ele diz: olha, eu passei na igreja, e o pastor disse que se Jesus viesse morar na nossa casa, ele muda a nossa vida. A partir de hoje, Jesus vai morar na nossa casa. E outra coisa, levanta logo a sua mão, que é para Jesus ficar à vontade aqui, você tem que aceitar ele também. O homem já estava fazendo apelo para a esposa. Levante os meninos, porque todo mundo tem que dizer para Jesus: Jesus, o senhor é bem-vindo aqui. Aquele homem nunca mais tocou em álcool. Jesus começou a curar os filhos, curou a esposa. Com pouco tempo eles foram batizados nas águas, e quando eu tive a última notícia, ele já era diácono da igreja. Aleluia! Vamos glorificar a Jesus, que traz mudança. Quem pode levantar uma das suas mãos e dar glória ao nome de Jesus? Exaltar a Ele com vontade, glória a Jesus. Agora olha aqui para mim, o seu testemunho pode ser diferente no contexto, mas Jesus também não levou mudança para sua casa. A presença de Jesus faz a diferença. Agora eu vou voltar aqui para a palavra. Eu estava dizendo, terceiro lugar, busque orientação divina. Primeiro, orientação divina através da palavra de Deus. Por exemplo, hoje você está recebendo, no próximo culto, quando lê a Bíblia, quando se senta para aprender, quando compra um livro para estudar sobre família, quando participa de uma palestra para a família. A Bíblia é o livro da família. Busque orientação divina através da palavra de Deus. Tudo o que você precisar para o seu lar e para a sua família, a palavra de Deus terá resposta para você. Segundo, busque orientação divina através de alguém como um bom conselheiro. Vamos analisar, observando o texto. Percebe-se que a ausência do vinho foi um segredo. Sim, senhores. Pelo contexto se percebe que só Maria ficou sabendo que o vinho tinha acabado, além daqueles que serviam, é claro. Os convidados não sabiam de nada. Está todo mundo dizendo assim, festa boa. Presta atenção, viu? Está todo mundo dizendo assim, parabéns. Está todo mundo dizendo assim, inesquecível, mas o coração pequeno. Porque se não tiver uma providência logo, a vergonha vai entrar. Se não tiver uma providência logo, a alegria irá por terra. Se não tiver uma providência logo, o projeto vai encerrar na metade. Deus quer que esse projeto, que é a família, vá até o fim. O que é
isso, pastor? Quantas vezes as pessoas te admiram, admiram a sua família, mas só você e Deus sabem o que vocês passam lá. E eu quero ministrar isso nessa noite ao teu coração. Existem questões dentro do nosso lar, no seio da nossa família, que não podem ser compartilhadas, não devem ser compartilhadas com quem não possa nos ajudar, com quem não tem condição de nos ajudar. Se você conta para alguém que não sabe guardar segredo, que eu nem vou usar o termo, se você conta para alguém que não sabe guardar segredo, ele vai espalhar na festa toda que você está na crise. Ele vai dizer para todo mundo que você está na pior. Então, busque orientação divina através de alguém que seja verdadeiramente capaz de lhe ajudar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, o teu apóstolo, o teu pastor. Alguém que você confia. Porque a Bíblia diz que quem não sabe guardar segredo não é digno de confiança. Então, vamos analisar isso aqui. Eles confiavam em Maria, a bendita irmã Maria, mãe de Jesus. Todo mundo, apóstolo Adilson, precisa ter uma Maria da vida, um Antônio, uma Antônia, uma Lourdes, um apóstolo, um pastor, que você sabe que pode confiar. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Porque tudo indica, e quando a gente lê sobre isso, tudo indica que Maria ou era muito íntima de um dos cônjuges, se não dos dois, e que talvez pudesse ser até parente. E ela é demonstrada nesse contexto como alguém extremamente de confiança. Porque tudo indica que um deles, há quem diga que ela percebeu, mas eu opto pela a convicção de que ela foi solicitada. Irmã Maria, a gente está desesperado. Já fizemos de tudo, preste atenção, já fizemos de tudo. Já acessamos tudo e todos que era possível. E a gente não sabe mais o que fazer. Nós estamos na iminência de uma vergonha. Nós estamos na iminência de quebrar um projeto. Porque faltou o vinho, irmã Maria. O que a gente vai fazer? Estão observando? Maria vai ao encontro de Jesus, diz: olha Jesus, essa família está muito preocupada, porque faltou o vinho, e eles vão vir conversar contigo. Eu vou lá orientá-los novamente. E qual é a orientação de Maria? Faça tudo que Jesus disser. Que espetáculo de conselho! E eu vou explicar por quê. Primeiro, a capacidade de saber quem era Jesus de fato, eles não tinham ainda. Mas Maria sabia quem era Jesus, ok? Segundo,
a forma que Jesus usa para fazer esse milagre. Se eles não tivessem sido aconselhados, orientados, e por algum acaso eles chegassem a Jesus sem essa orientação, imagine Jesus dizendo assim: enchei essas 6 talhas de água, porque tem gente que pensa que Jesus vai fazer segundo a nossa expectativa. Levante sua mão se você acredita em profecia bíblica. Jesus vai fazer de forma inesperada. Jesus vai fazer de forma inédita. Da forma que Ele vai fazer, ninguém antes acredita. Mas quando você vê, você saberá que Ele fez de forma inédita. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não vai ter muito espetáculo. Não vai ter muito espetáculo. As coisas vão acontecer de forma que você menos imagina. Porque eu vejo Deus entrando com providência nesta noite. Eu vejo Deus agindo em favor de lares, em favor de famílias nesta noite. Eu vejo o céu se movendo ao favor dos lares e das famílias nessa noite. Milagres estão sendo forjados e realizados ao teu favor. Receba em nome de Jesus nessa noite. Olha a importância do bom conselho. Permita-me, por favor, eu não gosto muito de sair do contexto, mas permita-me, por favor, citar novamente a viúva de 2 Reis, capítulo 4. Lembra? Quando ela estava sendo afligida, ameaçada de perder os filhos, viúva, com dívidas, e que ela foi ao homem de Deus e apresenta a sua causa ao homem de Deus. A sunamita também, que para o marido disse está tudo bem, que para Geazi disse está tudo bem, mas diante de Eliseu ela se derramou a sua alma. A viúva de 2 Reis 4 apresenta sua queixa a Eliseu, e Eliseu pensa assim, porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem a resposta pronta. Tem hora que alguém está relatando um problema e a gente orando em espírito dizendo: Senhor, eu falo o que depois que ela parar? Mas Deus sempre tem uma palavra. Aí Eliseu pensa assim: o que é que eu vou fazer por ti? Aí Deus revela, diz: pergunta a ela o que ela tem em casa. O que é que tu tens em casa? Nada, a não ser uma botija de azeite. Aí Deus diz: pronto, é a senha da vitória. Mas como é que ele ia saber disso sem orientação? Como é que ele ia saber disso sem uma revelação? Como é que ele ia saber disso sem um bom conselho? Ele disse assim: então está resolvido, vai para casa. E olha o toque que ele vai dar. E é o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Não sei se vocês já perceberam. Vá para casa e peça vasilhas emprestadas. Pode pedir com vontade, pede muitas. Depois entra na casa e fecha a porta. Fica só tu e os filhos. Pegue a botija de azeite e vai enchendo. Olha a senha.
As vasilhas que estiverem vazias, e quando elas forem cheias, no plural, vai colocando à parte. Como é que ela ia fazer isso se ela não fosse orientada? Está dando para entender a palavra? Mas aqui tem algo que eu quero conversar com vocês. Ele diz assim: vá e peça vasilhas emprestadas. Já pensou se ela não tivesse comunhão com a sogra, com as cunhadas, com as vizinhas? Como é que ela ia conseguir vasilha emprestada? Menos comunhão, menos milagre. Não sei se você me entende. Pedir vasilhas emprestadas é receber a cooperação indireta daqueles que estão próximos a nós. Quando eu digo: pastor Samuel, ore por mim, eu estou dizendo: me empreste aí um caldeirão. Ele me ajuda no caldeirão, mas quem enche é o Espírito de Deus. O milagre vem de Deus. Está dando para entender? Outra coisa que ele orienta: fechar a porta. Todo mundo vai ver você chegando com muitos vasos, e alguém de longe dizendo assim, aquele que só fica na janela, dizendo assim: por que tanto vaso? O que ela vai fazer com tanto vaso? Tenha cuidado com quem espia a tua casa pela janela. Eita, eu vou falar. E a janela está onde? Na tua mão. Cuidado com quem fica espiando tua casa pela janela. E é você mesmo quem coloca tudo lá. Eita, que Deus está falando, não está não? Eliseu disse: você tem que fechar a porta. Guarda o vaso. É só você quem vai acessar a despensa. É só você quem vai acessar a despensa. E o milagre vai acontecer dentro da tua casa com a porta fechada. No final saberão que o Senhor entrou na tua casa para encher os vasos vazios, mas por enquanto fecha a porta. Se você entende, pode até glorificar a Deus por causa disso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Busque orientação divina através da palavra. Busque orientação divina através de um bom conselheiro. Aquele casal não tornou público, conversou com alguém que era de caráter bom para aconselhar. E aí, finalmente, em terceiro lugar, busque orientação espiritual através da oração. Diz que Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou ao Senhor insistentemente por Rebeca, até ela gerar filhos. Sabe quanto tempo é isso aqui? 20 anos. Eu acho engraçado, já estou chegando ao final, eu acho isso engraçado, porque Isaac era o filho da promessa. Então, pela lógica, ele precisaria ser pai. Então, pela lógica humana, Rebeca não poderia ser estéril. Agora, olha aqui para mim. Mas quando Abraão disse para Eliezer: vai buscar uma noiva, futura esposa para Isaac, no meio do caminho Eliezer disse: meu Deus, como é que eu vou escolher uma esposa, uma noiva para Isaac? Que missão difícil, me ajude. Aí ele fez lá um voto com Deus sobre uma moça, dar água para ele, dar água para os camelos. Aí quem foi que caiu? Rebeca.
Ele entendeu, foi Deus que preparou. Aí eu pergunto, quem foi que preparou Rebeca para Isaac? Deus. Mas ela era estéril. E Deus não sabia disso? Isaac precisa ser pai. Eliezer pede para Deus preparar a esposa de Isaac. E Deus prepara uma estéril para um homem que tem que ser pai. E aqui eu me lembro, o apóstolo Edilson, quando Rebeca estava decidida, viu, Herculano? Decidida ir com Eliezer para encontrar com Isaac, que o seu pai pergunta: minha filha, é isso mesmo que você quer? Sim, papai, é isso que eu quero. Aí diz que os seus irmãos abençoaram Rebeca, disseram assim para ela: que o Senhor seja contigo, que você seja mãe de milhares de milhares. Eu acho que não foi todo mundo que entendeu, não. Eles também não sabiam que ela era estéril, mas eles estão dizendo: você foi escolhida para um projeto grande. Aleluia. A sua família não é pouca coisa, não, é um projeto grande. Foi Deus quem formou sua família, você escolheu, você decidiu, e Deus aceitou esse projeto, e Deus quer que esse projeto vá até o fim. Então levante a sua mão e abençoe a sua família. Eu quero fazer um exercício de fé com vocês, se vocês puderem, com a mão levantada assim, começar verbalizando ministrações de bênção sobre o vosso lar, sobre vossa família. Façam isso com liberdade agora, em nome de Jesus. Comece a ministrar sobre os seus filhos. Aleluia. Comece a ministrar sobre os seus filhos. Comece a ministrar sobre o ventre de suas filhas. Comece a ministrar agora sobre as gerações vindouras. Mesmo que quando elas chegarem você não esteja mais aqui, mas ministre nessa noite, ela será uma bênção, para abençoar a igreja, para abençoar a família, para abençoar a sociedade. Ministre com liberdade nessa noite. Alamacharene canta lavagas. Sua família é uma bênção. Sua família vai continuar uma bênção. Satanás não vai derrotar sua família, porque Jesus chegou na sua casa para fazer a diferença. Vai dar certo. Vai ter mudança, vai ter milagre, vai ter transformação. Declare isso nessa minha família, é uma bênção. Declare isso nessa noite, o milagre não vai faltar na minha casa. Em nome de Jesus, façam essas declarações debaixo da autoridade do Espírito de Deus nesta noite. Calamaíde, calama. Ali me de candalama, xeremi de que de baixala. Oh, rini me quer mexer em mim. Rini me candalama, xeremi de candalama. Satanás não vai arrebatar os seus filhos. Deus está entrando lá com providência. Satanás não vai ferir-te com enfermidade de feitiçaria, porque o sangue de Jesus está brindando as vigas e as umbrais da sua casa.
Aleluia. Aleluia. Através da oração, você não pode deixar de orar pela sua família. Você precisa orar por ela, você precisa orar com ela. Estabeleça planos de oração. Vou contar um segredo. É uma senha. Ore sempre. No ardor da dificuldade, faça jejuns. Façam jejuns juntos. Conversem sobre o que precisam. Entram em acordo sobre o que precisam. Jejuam juntos. Fração de dias. Eu estou dizendo debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Fração de dias. Coisas novas vão começar a acontecer. E você vai se lembrar dessa orientação bíblica e glorificar o nome de Jesus. Amém? Agora, vamos finalizar com a dinâmica do milagre. Jesus disse para os trabalhadores da festa: enchei as talhas de água, eram 6. Uma média de 750 litros de água, 125 em cada. Aí Jesus disse assim: levai ao mestre-sala. Não colocou a mão, não ergueu os olhos para orar ao Pai. Não há nenhum relato que a água sacudiu na talha, que borbulhou, que saiu vapor, nada. Está todo mundo, ó, festa, música, comida, dizendo, festa boa, sem saber do coração apertado do casal. Mas enquanto a vida estava transcorrendo naturalmente na festa, Jesus estava fazendo um milagre a favor de uma família. Deu para entender? Sem movimento, sem espetáculo. O entendimento teológico que nós temos é que quando Jesus disse, levai, nessa expressão, levai, ali ele libera toda a autoridade necessária para que o milagre acontecesse. Ninguém viu. Só quando chegaram diante do mestre-sala, que pegaram a água, sem saber que no caminho virou vinho, para o mestre-sala experimentar. Eu estou finalizando. O que Deus fala ao meu coração é que as coisas vão acontecer de forma que você menos espera. Uma coisa aqui, vai pegando, Deus está falando contigo. Outra coisa ali. E quando você menos perceber, já houve o milagre que você precisa. Uns começam hoje aqui nessa casa. Agora, por último, o mestre-sala, organizador da festa, que tinha também que provar o vinho. Aí diz, no versículo de número 10, que quando ele provou o vinho, sem saber que era água transformada em vinho, que ele de espanto mandou chamar o esposo. E disse, olha, você fez algo diferente na sua festa. Porque toda festa que eu organizo, serve primeiro o vinho de melhor qualidade. Aí depois da metade da festa para frente, lembra do projeto que ia acabar na metade?
é que serve um vinho de menor qualidade. Não quero dizer que o seu primeiro vinho era ruim, porque era o melhor que ele tinha. Mas olha, o vinho da segunda parte da festa, não sei se você está entendendo, é o melhor vinho que eu já pude experimentar em toda a minha vida. O que é que eu estou dizendo? Entenderam, né? O que é que eu estou dizendo? E eu vou declarar isso de mão erguida. Em o nome do Senhor dos Exércitos, vai ter virada, vai ter transformação, vai ter milagre. Esse estado não é o fim. Deus me enviou para falar a você nessa noite que ainda não é o fim, é metade. Não vai acabar o projeto agora, o milagre vai entrar na tua casa para o projeto continuar. Vai continuar. E outra coisa, o segundo estado será melhor do que o primeiro. O segundo estado será melhor do que o primeiro, porque Deus fará que você ainda viva dias e tempo extraordinário no seio da sua família, porque Deus vai injetar lá vinho novo. Se você crê nessas verdades, se coloque de pé dando glória ao nome de Jesus nesta noite. Quando Deus entrar em providência ao teu favor, quando Deus entrar em providência a favor da sua família, até os especialistas ficarão admirados, eles não vão entender. Você tem coragem de levantar as mãos para os céus e dizer: em nome de Jesus, eu viverei do tempo do segundo vinho. O meu segundo estado, o segundo estado do meu lar, da minha família, será melhor do que o primeiro, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, se o apóstolo permitir, por favor. Vocês estão em família nessa noite. Quem estiver em família, eu vou pedir, por gentileza, que você, se já estiver perto, que vocês se abracem agora. Aqueles que estiverem distantes, vá ao encontro do seu familiar agora. E nós vamos orar ao Senhor agora. Há uma manifestação da presença de Deus nessa casa. E Deus está fazendo desde o começo desse culto coisas extraordinárias nessa noite. Tem pessoas aqui que nem queriam vir nesta noite. Alguém insistiu dizendo: vamos lá, é campanha da família, nossa casa precisa tanto. Deus ouviu esta fala, viu? Comece a orar agora em família, por favor. Ninguém mais do que você e Deus sabe as verdadeiras necessidades do seu lar, de sua casa, de sua família. Então comece a falar com Deus agora, porque Deus entra em providência aniquilando a vergonha. Deus entra em providência agora para manter a alegria. Deus entra em providência para que o projeto siga no propósito que ele foi formado, forjado para a glória de Deus. Haverá doçura nesse casamento de novo, haverá vinho novo nesse casamento de novo, porque Deus está entrando em providência. Nós estamos orando agora. Oh
se a família está abraçada e se a família está concordando nesse projeto, Deus está selando com vitória nesta noite. Ao som dessa canção, ore ao Senhor. Ao som dessa canção, ore ao Senhor. Receba agora de Deus o renovo que você precisa. Receba de Deus agora a força que você precisa para continuar. Minha casa será reconhecida. Não solte esse familiar, fica aí orando, orando, orando. Como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Levanta a voz e cante bem alto. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração. Oh meu Deus, se vocês pudessem ver o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Oh glória! Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te Oh meu Deus! nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Essa música disse comigo. Meu Deus, meu Deus. Senhor, meu Deus. Aline Cadalamas.